Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8h mais 33, já de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h33, já recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Edinho Guedes, do PMDB, que participa conosco aqui do Jornal da Mensagem. Vereador, muito obrigado pela presença, muito bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. É sempre uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos trabalhos por Jacareí. Aconteceu a sessão de Câmara nesta semana e foi a primeira sessão já com aquele processo de tentar, interagir o cidadão através da internet com um projeto que a Câmara votou. Qual que é o resultado que vocês tiveram? Até um projeto que foi polêmico, que foi votado essa semana, que foi a questão da nota fiscal. Como é que foi a interatividade, vereador? Bom, Donizete, esse processo nós chamamos de Vota Cidadão. A Câmara de Jacareí é a primeira Câmara do Brasil a abrir todos os projetos de lei para que a população possa votar no projeto de lei através da internet. Então essa é uma ferramenta inovadora que tem como objetivo estreitar, aproximar a população dos vereadores e do trabalho do vereador, que é votar projetos de lei, votar as leis da cidade. Foi muito positivo. Ontem mesmo nós tivemos um projeto de lei que é de autoria do prefeito, que ficou uma semana exposto lá na internet, as pessoas votando. A maioria da população foi favorável ao projeto, e coincidentemente a maioria dos vereadores foi favorável ao projeto. Então mostra o poder de influência que a população vai ter conforme for manifestando não só o seu voto, mas também o seu comentário, porque nós fizemos questão de no site deixar essa possibilidade. Então quem quiser participar é só entrar no site da Câmara, www.jacareí.sp.leg.br. A hora que entrar já vai ver lá, Vota Cidadão, já está bem na cara, clica e vai ter acesso a todos os projetos de lei da Câmara hoje em tramitação, que aguardam para serem votados, e pode entrar lá, votar, fazer comentário. É uma forma de a gente criar uma ferramenta de democracia direta, A população tinha democracia indireta e dependendo do vereador para essa manifestação. Agora ela tem um canal de democracia direta, ela diretamente participar da votação dos projetos de lei. Vereador, com essa ferramenta, então, extingue a possibilidade do projeto entrar aos 44 do segundo tempo ser votado? Não extingue. Por quê, Donizete? Essa possibilidade de inclusão do projeto na ordem do dia, muitas vezes ela é positiva e necessária. Por exemplo, projetos de autorização de empréstimo da prefeitura, às vezes vem um projeto, um empréstimo da Caixa Econômica Federal, do governo federal, que precisa de autorização de um terreno. Então, essa agilidade em votação, ela é importante existir. Mas, em outras situações, projetos importantes que em outros momentos foram inclusos na ordem do dia, sem essa prévia, sem essa previsão, essa antecedência, desculpe. Então, eu acho que isso tende a acabar, porque a ideia é que a gente dê tempo para a população também apreciar o projeto. A gente que está lá dentro aprecia mais rápido, mas com a apreciação anterior, isso ajuda e dá mais transparência também a apreciação dos projetos de lei. Vereador e presidente da Câmara, Edinho Guedes, participando conosco, 3954-3010 ou 3011 liberados para você participar conosco. Pois não, Ana Lúcia Ferreira? Dona, recebemos a participação da Cátia, do bairro Santo Antônio da Boa Vista. Ela gostaria de agradecer o presidente da Câmara em relação aos comunicados que têm sido feitos nos conjuntos habitacionais. Segundo a Cátia, muitos moradores não sabiam, por exemplo, que o pessoal do conjunto precisava pagar IPTU, e graças a um comunicado aí do vereador eles ficaram sabendo. Eles também não sabiam que em Jacareí havia um poupa-tempo e foram comunicados aí pela presença do vereador na comunidade. Também recebemos uma participação do Chiquinho do Jardim Primavera. Ele pede a intervenção do vereador para a limpeza do córrego do Jardim Primavera, que segundo ele não é regular. Todas as vezes os moradores precisam ficar cobrando essa limpeza, inclusive agora, sem chuva, o mato está muito alto, ratos estão invadindo as casas. E ele quer saber também quando esse córrego será canalizado, uma vez que a região está crescendo muito. Vereador? Primeiro, pessoal lá do conjunto habitacional, em geral, o pessoal do Minha Casa Minha Vida, só retificar, na verdade, a informação que nós fizemos, que eles não precisavam pagar IPTU, desde que fizesse o pedido de isenção do IPTU. E orientamos eles a fazer isso, porque eles tinham esse direito e teriam que
cobrar esse direito junto à prefeitura e nós ajudamos que eles fizessem isso. Eles também entram no processo de um ano para o outro, ou seja, de um ano, pede esse ano para... Pela alteração que nós fizemos agora na lei esse ano, nós facilitamos esse processo. Então eles podem fazer no mesmo ano, receber o carnê, faz já o pedido e no mesmo ano já tem a gratuidade do tributo declarado pela prefeitura. Então, e também com os comunicados, nós sempre temos contato com eles, fazendo esses comunicados importantes dos serviços disponíveis na prefeitura e serviços públicos em gerais. Deixar um abraço aqui para o Chiquinho, vamos acompanhar, assim, a encaminhar esse pedido. Minha única dúvida, Chiquinho, deixar falar aqui no ar, é da possibilidade de canalização, porque existe legislação ambiental que hoje proíbe canalizar córregos. Então, penso que existe aí uma impossibilidade legal, lei federal, lei ambiental, de canalização de córregos. Então, o que a gente tem que fazer realmente é lutar pela limpeza e saindo daqui já vamos formalizar isso junto à Secretaria do Meio Ambiente para que faça esse serviço de manutenção para o pessoal do Jardim Primavera. Deixa eu aproveitar, vereador Edinho Guedes, sobre a pergunta sobre o conjunto habitacional. O senhor também já tem uma luta há muito tempo sobre a questão dos moradores do CDHU, que até hoje, né, eles esperam a legalização da área onde pertence a Fundação Casa, há 17 anos. E até tem uma história, né, eu me lembro quando o falecido Mário Covas esteve na inauguração do CDHU, que ele ficou sabendo que não tinha uma BITS, ele ficou muito bravo naquele período, né? Aliás, era difícil ficar bravo, né, Mário Covas? Ficou bravo naquele período lá. Mas o que tem de novidades em relação a essa regularização do CDHU? Infelizmente, Josete, nenhuma novidade. É realmente vergonhoso, não tem outra palavra. O governo do Estado, através da CDHU, que é uma construtora estadual, né, uma entidade pública estadual, construiu o CDHU do Campo Grande há 17 anos atrás, o CDHU do Bandeira Branca, se eu não me engano, há 13 anos atrás. O CDHU do Campo Grande sequer existe. São 30 prédios, 600 apartamentos em plena e total clandestinidade. Então não existe o CDHU do Campo Grande no cartório de registro de imóveis. As 600 famílias que lá residem não tem propriedade daquilo. Então, imagine, já são 17 anos, então já morreu gente, já casou, já mudou, e ninguém consegue vender, vende tudo de forma clandestina, com contrato de gaveta, e a CDHU, juntamente com o governo do Estado, é 100% omissa com isso. Além, essa situação, assim, das piores. Fora isso, os dois conjuntos não foram concluídos a obra de construção deles. Então foram construídos os prédios, mas não tem nenhuma acessibilidade os prédios, não tem corrimão nas escadas, não tem pavimentação no estacionamento, então quando chove é um barro só. Então, assim, é uma obra que o governo do Estado realizou pela metade, não terminou, e além de não terminar, sequer regularizou. Então, olha que absurdo, uma construção feita pelo governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e não existe a BITS. Tem 600 pessoas morando num prédio que sequer existe um documento dizendo se elas estão seguras ou não morando naquele prédio. Então, é realmente um momento de muita tristeza para nós. E há 4 ou 5 anos atrás, procurei o Ministério Público, entramos com uma ação contra o CDHU, uma ação de obrigação de fazer, obrigando a CDHU a regularizar isso. Essa ação corre, mas infelizmente ainda não tivemos nenhuma novidade da CDHU. O que ficamos sabendo, que foi matéria do Diário de Jacareí, é que a CDHU queria fazer um programa de incentivo à organização em condomínios e tal, só que é um programa bastante incipiente, porque existem muitas outras prioridades antigas e muito mais urgentes do que essa. Então a gente usa aqui os microfones da Rádio Mensagem para, mais uma vez, se tiver alguém na CDHU nos escutando, alguém do governo do Estado de São Paulo, aí, que olhe para Jacareí e termine esse processo. Para não falar, Donizete, de um outro erro de engenharia grave que tem lá, que cada prédio de 20 apartamentos tem um hidrômetro, apenas um hidrômetro. Então, imagina a briga que é no final do mês para pagar essa conta. Então, a família que tem mais membros gasta mais água que a outra, não tem como medir, porque tem um hidrômetro para 20 apartamentos. Então, é lastimável a situação dos moradores do CDHU de Jacareí, tanto do Bandeira Branca quanto do Campo Grande, que sofrem com essa obra feita pela metade pelo governo do Estado de São Paulo.
O vereador Edinho Guedes, presidente da Câmara, participando conosco aqui do Jornal da Mensagem. Bom, essa semana a gente estava acompanhando também, presidente, que a Câmara abriu um novo pregão, mas para compra de móveis. Vai trocar todos os móveis da Câmara? Não vai trocar todos os móveis da Câmara não, Doni. Legal você perguntar, até para deixar bem claro isso. São 3 salas que estão sendo ocupadas agora por conta do concurso público. Então, como você sabe, nós fizemos a reforma administrativa e cortamos dos 17 cargos de confiança, de nomeação política que o presidente tinha, nós cortamos 14 e substituímos esses cargos por concurso público. Então fizemos concurso público, esses novos servidores estão assumindo esses postos e criamos alguns departamentos novos, como o departamento de informática, que não existia, diretoria de RH, e esses espaços tinham que ser ocupados, né, e nós não tínhamos mobiliário correto e adequado para isso. Então, o que a gente está comprando são exclusivamente os móveis para os novos servidores. Não está trocando móvel nenhum da Câmara. Estamos comprando móveis para os novos postos de trabalho. Ok. 3954-3010. Pois não, Vanessa Oliveira? Quero registrar a participação do Arnaldo, morador do centro. Ele quer saber do vereador se o senhor tem informação de como funciona, vereador, a aquisição de ponto comercial dentro do mercado municipal. Ele tem essa dúvida e gostaria de um esclarecimento. Recebemos também a participação do senhor Antônio Lopes, morador da Vila Pinheiro. Ele diz que o poupa-tempo, vereador, é algo excelente que veio para a cidade. Porém, ele quer saber se pode ser feito algo quanto a agilizar a liberação de documentos. Ele diz que exemplo, ele foi renovar a carteira de habilitação e em Jacareí demora cerca de 1 semana essa renovação. E em São José, no poupa-tempo, isso acontece em 24 horas. Ele quer saber o que pode ser feito nessa situação. Pois não, presidente? Bom, com relação à aquisição de espaço, na verdade, assim, ninguém adquire espaço no Mercadão, né? O mercado municipal é um espaço público, o que se adquire é o direito de exploração daquele local. Então a aquisição ninguém adquire porque aquilo lá sempre vai ser propriedade pública. Isso é feito através de licitação. Então antigamente, por falta de regulamentação e tal, sabia-se que de forma clandestina vendia-se o ponto de uma pessoa para outra e tal. Isso não é mais possível. Então, conforme tem um ponto vago no Mercadão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico analisa qual é o tipo de segmento interessante para ocupar aquele ponto, para evitar, por exemplo, que o Mercadão fique ocupado de vários segmentos da mesma linha, então só açougue ou só quitanda. Então, a Prefeitura faz essa análise de qual segmento, se é uma banca de verdura ou se é um empório de cereais, enfim. Ela define isso e abre para quem interessar. É publicado isso e os interessados têm que fazer uma proposta e a Prefeitura analisa a melhor proposta, o melhor preço e tal, para fazer essa ocupação. Então é assim que é feita e se tiver interesse é só procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui do lado do Lamartine, naquele prédio do antigo educandário, que pode se inscrever para fazer essa solicitação. Então quem não quer tocar mais o seu negócio no mercado municipal, devolve para a Prefeitura e para ela poder passar para quem quiser explorar essa atividade. A segunda pergunta que foi sobre... Do Antônio Lopes, sobre a questão da demora da... Isso, do poupa-tempo. Poupa-tempo. O poupa-tempo, Antônio, ele é um serviço 100% operacionalizado pelo governo do Estado de São Paulo, né? É um projeto do governo estadual. Para mim é uma surpresa, né, essa demora, porque a ideia o próprio nome já fala poupa-tempo, é para que todos os procedimentos sejam mais rápidos, mas é interessante o senhor nos passar essa informação enquanto vereador e fiscal do Executivo, também do Executivo Estadual, no que concerne os serviços prestados aqui na cidade. Nós vamos encaminhar um requerimento já na próxima sessão de Câmara, pedindo esclarecimento sobre isso, porque a ideia é que seja igual, né? Que seja igual como se fosse uma franquia, a mesma qualidade que tem numa unidade tem que ter na outra. Então não tem sentido aqui em Jacareí demorar mais para sair a carteira de motorista do que em São José dos Campos. Então tem que ser igual. Agradeço a prestação, a informação que o senhor nos traz. Isso nos ajuda muito a fiscalizar e cobrar que o governo do Estado de São Paulo dê tratamento igual para Jacareí também. Não tem sentido essa demora de 1 semana no poupa-tempo, que então é quase poupa-tempo, não é um poupa-tempo.
Vereador, o senhor também tem fiscalizado a questão da rotatória do CDHU do Bandeira Branca aqui da cidade de Jacareí, e eu sempre passo ali e sempre vejo, agora deu uma parada de novo, né? Fizeram ali uma meia boca ali, mas deram uma parada de novo. O que o senhor tem de informação? Dona, isso volta ao assunto que a gente estava comentando no começo. Um dos problemas grandes que o CDHU Bandeira Branca tinha, além desses todos que nós narramos, era o bairro tinha sido construído e não tinha uma entrada. Pasmem vocês, a entrada do bairro era uma picada clandestina, um terreno particular invadido que a população usava de rua para poder entrar no bairro, porque a CDHU não tinha cumprido a lei, que obriga inclusive a fazer a entrada do bairro enquanto loteadora. Brigamos, lutamos mais de 7 anos e esse ano saiu a entrada do bairro. Só que só a entrada não adianta, é preciso fazer uma área de desaceleração, uma rotatória de ida e de volta. Essa obra, eu já tive no DR em São Paulo, já tive lá no escritório aqui de Guararema, onde está lá os engenheiros acompanhando essa obra, e infelizmente vai um pouquinho, começa, e lá não tem sentido, né? Porque no começo teve um problema de aprovação, a CETESB, que é um órgão estadual ambiental, não se entendendo com o DR, que é um órgão estadual que constrói a estrada, porque eles estavam discutindo a questão se a rotatória estava pegando uma área lá, um córrego ou não, depois corrigiram, disseram que não, e voltaram a obra, depois pararam de novo, e parece-nos que o problema é de gestão com a empresa que está prestando serviço, a gente está em cima, está cobrando, porque a obra tem que ser completa, né? Não pode ficar pela metade, nem pode demorar mais 10 anos para terminar de fazer, como eles demoraram para fazer a entrada do bairro. Então estamos cobrando, e é bom pontuar isso sim, porque a comunidade merece obras completas, não obras pela metade, como já é o próprio CDHU. Pois não, Ana Lúcia Ferreira. Vamos registrar uma resposta para a dona Tereza, Claudete e também a Marlene, moradoras do Bandeira Branca aqui em Jacareí, que reclamaram de falta d'água desde ontem às 11 horas da manhã. O SAI de Jacareí esclareceu que os bairros Bandeira Branca e Terras de Santa Helena estão com abastecimento de água deficiente nesta quinta-feira, devido a um problema ocorrido ontem no sistema de bombeamento. Técnicos do SAI já estão no local e a expectativa é de normalização até por volta de 1h da tarde. Então, por volta de 1h da tarde, nós teremos aí o fornecimento de água já normal. Em casos de emergência, o caminhão-pipa poderá ser acionado pelo telefone 0800 725 0330. Muito bem, 8 horas mais 50 minutos. Vereador e presidente da Câmara, Edinho Guedes, participando conosco. Bom, vereador, nesta semana, então, teve a sessão de Câmara e, logicamente, um dos projetos que teve ali grande discussão foi a questão da aprovação, né, da nota fiscal. Eu gostaria que o senhor desse um apanhado para a gente, por gentileza. Qual o benefício para a população desse projeto da nota fiscal municipal, né? A nota fiscal premiada, o nome do projeto, bastante parecido com a nota fiscal paulista. Então, o que acontece, Doni? A lei federal já obriga, né, a obrigação de todo fornecedor de serviço ou de mercadoria que forneça a nota fiscal. A nota fiscal é o documento que comprova a movimentação financeira. Sobre determinadas operações, incide alguns impostos diferentes. Então, sobre venda de produtos, de mercadorias, incide um imposto que é de natureza estadual, por isso tem a nota fiscal paulista quando a gente compra isso. Sobre o serviço, incide um imposto sobre serviço, que ele é municipal. Qual que é a ideia? Toda vez que um cidadão pede a nota fiscal, ele obriga que o fornecedor de serviço ou fornecedor de produto, ele registre aquilo. Isso cria uma rastreabilidade, possibilita com que a prefeitura, no caso, confira se ele vai recolher o ISS que vai para os cofres da prefeitura, e com esse dinheiro a prefeitura vai poder evita fazer sonegação, né? As manutenções da cidade, investir em melhorias, enfim. Qual que é a grande novidade? Todo cidadão que fizer o pedido de nota fiscal para serviço, então, serviço, por exemplo, de escola, vai pagar a mensalidade da escola, a mãe pedir essa nota fiscal, por exemplo, todo mundo que fizer esse pedido vai poder entrar no site da prefeitura, cadastrar e concorrer a prêmios. Por quê? Porque ele está fazendo um papel de fiscal da prefeitura. Ele está pedindo, isso não vai custar absolutamente nada mais para ele, e ele está com essa atitude de cidadania fiscal, vamos colocar assim, de atitude de cobrar o dever do fornecedor de serviço de dar a nota fiscal, ele pegando essa nota fiscal e cadastrando ela lá no site da prefeitura, ele passa a ter
mensalmente sorteios, e todos esses créditos ele pode inclusive abater no IPTU da casa dele. Então ele pode aí no começo do ano que vem, pagar menos, baseado exclusivamente no pedido de nota fiscal dele durante o ano. Tá certo. Vereador e presidente da Câmara, Edinho Guedes, quero agradecer a tua presença conosco aqui. Muito bom dia, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Donizete, sempre muito agradável estar aqui, deixar um abraço aos ouvintes que fizeram as perguntas, encaminharemos todas elas e deixar à disposição o nosso gabinete na Câmara, 3955-2205, e convidar mais uma vez a população a fazer uso dessa ferramenta inovadora, Vota Cidadão. Entra no site da Câmara, votem nos projetos de lei, porque nós contamos muito com a participação de vocês para que possamos cada vez mais trabalhar mais próximo do que vocês esperam da gente enquanto seus representantes. Um abraço e tenham ótimo finalzinho de semana aí. Tá certo. Obrigado pela participação. Presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, falando conosco. O intervalo e já voltamos.